Eu acordei hoje com a memória do Facebook. Quem lembra? Memória do Facebook da vida. Quem tem Facebook aqui? Conta no Facebook. Pokémon. Pokémon Go. Facebook. Vocês têm conta no Facebook? Aí ele agora está com essa mania de te mostrar as coisas que você fez. Antigamente era no ano passado, né? Um ano. Agora eles estão mostrando 4 anos, 10 anos. Então, todo dia ele te lembra de alguma coisa que você postou. Isso me assusta. Isso me assusta, que é sinal que tudo que a gente colocou e postou está gravado no Facebook, né? O Facebook consegue te lembrar do que você fez há 4 anos atrás. Aí eu fico pensando, no dia que a gente encontrar com o Senhor, o HD dele é grandão, né? Vai lembrar a gente desde a eternidade, todos os nossos caminhos. Olha o que o videozinho fez, ó. O vídeo não ficou bem feito, bem equalizado, a galera não se preparou, aí o que deu? A criançada se revoltou. Se rebelaram. E aí eu acordei hoje com uma memória de 4 anos atrás. Eu estava batizando alguém. Estava andando na piscina, fazendo um batismo, abraçado com uma pessoa que de costa eu não lembro quem é. A gente batiza um monte de gente, não vou nem postar foto agora para não ficar. Mas eu fiquei assim, tentando lembrar de manhã, assim, falei, meu Deus, aonde foi isso? Quem foi? E não consegui lembrar, não. Embora isso não é muito difícil, né? Minha memória é muito falha nessas horas, né? Eu converso com as pessoas na rua, às vezes, fala comigo, aí eu olho assim e falo assim, está me confundindo com alguém, porque eu não sei quem é. Aí fala assim, como é que está Solange, as crianças? Aí eu me desespero, falo, não, me conhece mesmo. Está bem. Aí a pessoa vai embora, às vezes quem está comigo assim, fala assim, quem é? Eu falo, não sei. Ai, meu Deus, é uma memória fantástica minha. Mas eu não lembro. E aí eu não lembrei de manhã, mas bem me inspirou de manhã quando eu olhei isso. Por quê? Por conta da data de hoje, né? Dia dos Pais. É legal, a gente faz sempre uma homenagem aos pais, né? Hoje todo mundo vai almoçar com os filhos, as famílias hoje. Aqueles que têm pais ainda vivos se reúnem, né? Mas foi uma lembrança que me remeteu ao nosso chamado no Senhor. O Senhor nos chamou para sermos pais espirituais. Ele nos deu uma comissão, Ele nos instruiu, na verdade nos ordenou. Ele disse, ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações. É um mandamento. Ele deu uma ordem. Mateus 28, né, 18, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu, na terra e embaixo da terra. Portanto, ide meu nome. Fazei discípulos de todas as nações. E aí ele diz como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí é o primeiro ide que Jesus fala, e diz assim, se você for, eu vou contigo. Né? Porque nos envios do Senhor, a gente vê ele enviando os discípulos e ele ficando. Ele enviou 70, mas ele ficou. Ele enviou os 12, mas ele ficou. Nesse envio, ele fala assim, se você for, eu vou contigo, eis que estarei contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse eu estarei contigo todos os dias é porque o ide, ele é para todo dia. É uma missão
diária. É uma missão de cada dia. A cada dia, fazer um discípulo. E aqui ele não está falando de só cuidar do discípulo. Ele está falando também de você ganhar o discípulo, fazer o discípulo. É uma missão de todo aquele que entra na obra. Todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que foi alcançado pelo Senhor para ser salvo. E aí eu lembrei de uma carta de João, eu queria ler com vocês. O texto está em 1 João 2,12. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: acharam aí? Amém? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Quando a gente lê essa carta, nós pensamos assim, que João está escrevendo para quem é filho, que está escrevendo para quem é pai natural, e está escrevendo para os jovens. É até o texto mais usado em reuniões de jovens. Né? Quem é jovem aqui? O resto tudo é velho, quem não levantou a mão, né? Legal. É porque eu pergunto que às vezes a juventude não está na idade, né? Está no espírito, né? Tem gente que é jovem, mas é mais velho que a minha avó. Né, José? Nós não, nós somos jovens, né, José? Quando fala jovem, eu já levanto a mão, né? E quem é jovem aqui? Aí o jovem fica tudo... Não é jovem, é velho. Velho e cansado ainda. Porque tem velho disposto, né? Além de velho cansado. Mas João não está falando para os jovens como nós falamos nas reuniões de jovens, né? Nós não, eu já vi muitas pregações para os jovens essa palavra. E sempre me confundiu, porque eu sempre olho e fico falando, tem alguma coisa errada. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Mas é difícil encontrar um jovem forte. É difícil encontrar o jovem vencendo sempre o maligno. Parece que o que o João está escrevendo não se aplica aos jovens de hoje. Mas eu acho que não se aplicava também aos jovens do tempo dele, porque eu creio que o João não estava falando para essa classe de pessoas. Ele estava falando dessa missão. Os filhinhos que ele está falando são os discípulos, para mim. Os pais são aqueles que estão discipulando pessoas. E os jovens são os novos convertidos, que venceram o maligno. A palavra de Deus entrou nele e ele venceu o maligno. Ele está permanecendo. Eles foram fortes, por quê? Porque eles deram um passo para o Senhor. Amém? Tem que ser revelado, tem que vencer o maligno,
e tem que ser fortalecido no Senhor para poder se converter, qualquer um de nós, com qualquer idade. É uma obra redentora do Espírito Santo, é uma obra redentora do Pai. Amém? Mas para esses jovens surgirem, é preciso que tenham filhos e pais. É preciso que essa engrenagem do corpo de Cristo funcione de fato. Funcione. E quando nós olhamos hoje para o quadro nosso, para o quadro da igreja, nós encontramos muitos filhos, filhinhos, né? E aí a foto me animou, porque nós vamos fazendo filhos, batizando, vendo os jovens nascer e se tornando filhos, querendo aprender, querendo crescer no Senhor, né? Alguns permanecem na fortaleza, outros fraquejam. Vão embora, se desviam, acho que não era para eles. E, sei lá, dá uma confusão na cabeça dessa galera que nem eu entendo. Tem hora que eu paro assim para pensar. Já bateu aqueles papos com Deus? Senhor, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser o final disso tudo? Porque pensa na coisa difícil é tratar com gente, né? E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Cara, tá difícil o negócio. Dá para arrumar esse trem aqui dentro para a gente ver se melhora? Mas poucos pais espirituais a gente encontra, pouca gente que entende o chamado de pastorear pessoas, porque a palavra correta é essa, que entende o chamado de ser virtuoso na mão do Senhor, que entende o chamado que o Senhor nos deu, de que não nos chamou para sermos consumidores do Evangelho, mas para sermos trabalhadores na seara. O dia que Jesus desceu e orou, ele estava orando dentro do monte, desceu e falou para os discípulos assim: olha, a seara de fato ela está branca. Orai ao Pai, para que Ele envie, ao Senhor da seara, para que Ele envie o quê? Trabalhadores, para que Ele envie ceifeiros, para que Ele envie alguém que tenha disposição de querer ser pai. Porque já tem semeadura na terra, os campos estão brancos. Existem muitos jovens, existem muitos filhinhos, mas não existe ninguém com disposição de ser pai. E aí essa semana eu tive, de vez em quando eu tenho essas arguições de pais, né? Eu tenho 5 filhos, e eu acredito que ter filho não é uma coisa fácil, né? Ontem estava conversando com uma mãe que lutou para ter um filho, orou, tentou, descobriu que tinha um problema de compatibilidade de sangue, tomou vacina, conseguiu ter o filho. Quando o filho nasceu, ela viu o trabalho que dá, falou: cara, isso aí eu não tinha lido no contrato, não. Pensei que era só ter o filho, mas ter filho dá trabalho. Quem tem filho aqui sabe disso? Dá trabalho, amado. Cadê a Vivi? Não está aí não, né? Vivi que o diga. Eloá acorda de 2 em 2 horas. Constante. Tadinha da bichinha. Tu olha para ela, chega a estar chupada assim, ó. Parece um zumbi, os nervos à flor da pele. Como é que um serzinho desse tamanho consegue desestabilizar tudo? Porque dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Traz responsabilidade, tem que alimentar. Tem que cuidar, tem que ver da saúde. Não sabe falar o que está ruim. Aí só tem um tipo de comunicação quando começa, é chorar. Aí tu não sabe por que está chorando, se a fralda está molhada, se está pastosa. Fiquei procurando um adjetivo aqui. Né? Se está com cólica, se é a cabeça que está doendo, ou se está com fome. Porque às vezes o leite da mãe não alimenta.
E aí mama, 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 e aí continua chorando. Porque continua. Como dá trabalho, filho? E aí, quando eu olho para a igreja, eu acredito que tenha muitos filhos, jovens, filhinhos, preguiçosos entre nós. Não querem ter trabalho. Não entenderam que o chamado é para trabalhar. Deus não chamou para trabalhar. Deus não chamou ninguém para ser consumidor. Jesus não chamou ninguém para ser consumidor. Aliás, os consumidores, o Luciano leu um texto todo aqui dos consumidores que Jesus dispensou todos. Quando Jesus começou a falar que o reino era mais profundo, eles falaram, duro ouvir esse discurso. Mas eles estavam lá por causa do pão, eles receberam o pão, comeram do pão e vieram atrás do pão. Eles só queriam consumir. Tem um pão bom? Estou lá. Tem uma boa palavra? Estou lá ouvindo. O lugar é legal? Estou lá. O som é bom? Estou lá. Eu quero consumir, eu quero estar num lugar maneiro. O grupo caseiro é bom, o relacionamento é joia. É bom se relacionar em família, é bom ser cuidado. Pensa. Ser cuidado é uma maravilha. Quanta gente que chega no reino e ama o cuidado. Ama. Fica impactado quando vê uma ação como nós tivemos hoje. 3 casais estão se preparando para casarem. Eu estou ficando oprimido com esse negócio de falar. Tá certo, né, a frase, né? 3 casais se preparando para casar. E aí estão lá fazendo uma ação lá de sortear alguma coisa para levantar um recurso, e a gente se mobiliza como igreja. Vamos abençoar, vamos levantar uma oferta. E aí as pessoas ficam impactadas com esse cuidado, com esse toque, com esse abraço. Mas também é um consumo, ser cuidado é um consumo. Tem gente que quer passar o resto da vida sendo cuidado, como é bom estar aqui, o meu discipulador cuida de mim, o meu pastor cuida de mim, é amoroso, a igreja abraça, aqui eu vivo como família, mas não faço nada. Sou pai de ninguém. Não colaboro com o reino com ninguém. Não dou 1 hora do meu dia para ouvir alguém e dar um conselho do Senhor para ele andar. Não oro para Deus para ter um filho. Nós temos textos na antiguidade de mulheres estéreis que era vergonha não ter filho. A mulher era vergonha não ter filho. Como a Bíblia diz, Paulo fala, que as coisas passadas, elas são figuras para as coisas de hoje. Eu bem acredito que essa necessidade de ter filho deve haver no coração de cada discípulo de Jesus, de gerar um filho, de cuidar de um filho, e de fazer com que esse filho se case e seja pai de filhos. Fazer com que o reino prospere, com que o chamado que Jesus nos deu alcance aquilo que ele objetivou. Porque ser filho é muito bom. José agora quase chorou aqui, se segurou, ficou vermelho com a atitude de Ricardo. É bom. É bom demais isso, saber que nós participamos da vida de alguém, cooperamos com essa pessoa. Estamos vendo o crescimento dele no reino, né, José? Estamos vendo o crescimento e a gente vê e sabe que é um investimento de alguém que se dispôs a fazer. Mas esse trabalho só vai ser completo quando José vê o Ricardo começar a frutificar também, a pegar esse mesmo cuidado que ele recebeu para cuidar de outro. Entende o que eu falo? O Senhor falou, orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Quando João escreve isso, João está olhando para a igreja, ele não está olhando para a gente. João era um pastor, um presbítero, ele não era conselheiro familiar.
Ele não está falando de filhinhos, de jovens, de pais, simplesmente porque era dia dos pais, ou porque estavam fazendo um evento da família. Ele está objetivando a igreja. Ele está falando que os jovens, os jovenzinhos, os novos convertidos são fortes, eles venceram o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou neles. Ele fala assim: pais, vocês conhecem o Senhor, são mais maduros. Vocês conheceram o Senhor. Vocês podem ensinar. Amém? A coisa se completa. A história se completa, o chamado se completa. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Eu tenho meditado numa carta da Bíblia que tem um único capítulo. Se eu não me engano, 24 versículos. Ou 36, uma coisa dessa. É a carta a Filemão. Quem já leu essa carta na Bíblia? Quem lê a Bíblia? Não precisa levantar a mão, não. A carta a Filemão tem 25 versículos. É uma cartinha de 25 versículos. É uma carta que Paulo escreveu e mandou a um filho, que já era pai, Filemão. E é uma carta muito interessante, se você ler depois, você vai gostar dela, pela riqueza que ela tem. De alguém que enxergou o seu chamado, de alguém que sabe exatamente o que está fazendo, de alguém que conhece o Senhor, de que é maduro, e sabe da sua missão. Filemão era um discípulo de Paulo, que cuidava de gente, porque ele fala assim: eu saúdo a ti e a igreja que está na tua casa. Então, Filemão era alguém que reunia a igreja na casa dele. Amém? Sim? Amém? Amém? Isso, vamos acordar, gente. E aí, Filemão conhece um cara, Paulo conhece um cara na cadeia, porque Paulo escreve essa carta preso, ele está preso. E aí ele conhece um cara preso na cadeia, que foi preso junto com ele, chamado Onésimo. E Onésimo era um escravo fugitivo da casa de Filemão, que roubou Filemão. Só que Paulo, preso na cadeia, Paulo prega o evangelho para Filemão, evangeliza Filemão, evangeliza Onésimo, Onésimo se converte ao Senhor, serve Paulo como a um filho, como a um pai na cadeia, ele fez um discípulo de fato na cadeia, e quando ele recebe liberdade, Paulo dá o caminho do discipulado para ele, fala: agora tu vai fazer um caminho de volta, toma essa carta, volta para a casa do teu pai, do teu senhor lá, que era Filemão, e tu vai servir ele agora, não como escravo, como livre. Tu vai fazer o caminho de volta, vai restaurar os teus pecados. E manda ele com uma cartinha na mão. E Paulo falando para Filemão assim: tu é meu filho, eu quero que tu receba esse aí também como filho. Se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Eu mesmo vou te pagar, se é que você não me deve a vida. Tinha um relacionamento totalmente firme, consistente, de alguém que sabia o que estava fazendo. E aí eu paro para ler essa carta e falo assim: cara, Paulo está discipulando, dando caminho de volta, ganhando pessoas preso. Dentro de uma cela. E nós? Estamos livres? Sim ou não? Quem tem liberdade aí? De ir e vir. De expressão. Amém? Pode falar você? Pode se movimentar? Por que as tuas cadeias são maiores do que a de Paulo?
Por que que a dele não impediu ele de fazer o que o Senhor chamou e a tua impede? Tem alguma coisa errada. E eu só posso crer que é no chamado. Eu só posso crer que você lê essa palavra, essa carta de João, e você acha que ele está falando para quem tem filho, natural, né? Para quem é filho, natural, e para quem é jovem na idade. Aí você de fato não entende nada. Mas se você olhar para quem ele está escrevendo isso, que é para a igreja, a gente começa a se contextualizar. E começa a descobrir que o Senhor nos chamou para sermos pais. Nós somos filhos, temos que ser filhos, mas temos que ser pais também. Amém? Ele nos chamou para ser cuidado, é uma bênção ser cuidado, é uma bênção ser amado, é uma bênção ser protegido, mas ele não chamou nenhum filho preguiçoso. Ele nos chamou para ser frutífero, porque ele falou que a seara dele está branca. E ele nos chamou como trabalhadores, não como consumidores. Tudo faz parte de um pacote. Entende o que eu falo? Você pode não ter filho natural. Chegou o dia dos pais, dia das mães, aí você pode não ter gerado um filho natural. Mas hoje, por exemplo, é dia dos pais, e o único que recebeu o único não, né, que eu também recebi, da Raquel, posso esquecer, né? Mas o único aqui que eu vi um filho grande chegar assim, com amor e carinho, dar um presente e abraçar, foi o José, de um filho que não é natural, não nasceu das entranhas deles. É interessante isso, amados. Nós temos que olhar a igreja como ela é. Nós temos que conseguir nos contextualizar naquilo que o Senhor nos chamou. Se você não consegue ainda cuidar de ninguém, se você só quer ser cuidado, você não cresceu ainda no reino. Você precisa, você necessita crescer e começar a cuidar de outros. Quantos entendem o que eu falo? Amém? É isso aí. Vamos orar. Eu quero orar pelos pais que estão aqui hoje. Quero orar por todo aquele que foi chamado para ser papai aqui. Ou mamãe. Porque esse chamado não é para gerar. E é tão interessante, amados, que a gente não tem registro na Bíblia, nem que João tinha filho natural, nem que Paulo tinha filho natural. Alguns dizem que João era casado na história paralela, mas não mostram filho. Agora, Paulo com certeza não era casado. Mas o cara que mais produziu filhos para o Senhor na sua época foi ele. Porque dele nasceu uma grande nação, uma grande geração de pessoas que puderam adorar o Senhor. Amém? A minha oração é que Deus transforme você em um pai, uma mãe. Que você não se contente só em ser cuidado. Que você descubra que aquilo que você recebeu de graça, você também tem que dar. Aquilo que foi bom para você, vai ter que ser bom na vida de outra pessoa. O egoísmo tem que sair de você. A preguiça também. Porque tem gente que não quer ter filho porque não quer ter trabalho, né? Eu conheço. Quando a gente conversa aí sobre filhos, quem tem um filho fala, Deus, tu teve quantos? 4? Deus me livre. 5? Tá doido. Eu tenho um, dá o maior trabalho. 5 dá o mesmo trabalho. É porque nós não criamos filhos para nós criamos para o Senhor. Amém? Que você tenha mais de 10 filhos espirituais para cuidar, para se importar, para buscar do Senhor palavra, para orar, se importar por alguém, que o Senhor faça a tua vida frutífera. Amém? O pai de muitas nações, que é Abraão, Deus chamou Abraão, falou assim, tu vai ser pai de muitas nações. Ele teve um filho, da promessa. Ele é o pai de muitas nações.
Porque muitas nações geraram através dele. Consegue entender o que eu estou falando? Tira os olhos do natural, começa a olhar o espiritual e se enquadrar naquilo que Deus chamou para fazer. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Eu tive uma conversa hoje em família. Daquilo que logo pela manhã cedinho tu colocou no meu coração. Eu quero te pedir, Senhor, se essa inspiração veio de ti, eu quero te pedir que o Espírito Santo comece a trabalhar agora no coração dos meus irmãos, Senhor. Que cada um tenha a necessidade de ter filhos. Que cada um tenha necessidade, Senhor, e enxergue essa necessidade de sermos trabalhadores da tua seara. Senhor, não deixa que sejamos enganados pelo conforto da vida, pela proteção que recebemos, pelo cuidado que temos. Porque isso pode nos acomodar e achar que só isso é suficiente. Usa esse dia, usa essa palavra, usa esse bate-papo de hoje, Senhor, para despertar os pais espirituais que estão aqui hoje, Senhor, me ouvindo. Mexe nas entranhas, mexe dentro, coloca fogo no coração, Senhor. Para que nós possamos nos levantar como de fato ceifeiros, trabalhadores da seara. Para que haja no nosso coração compaixão. Senhor, para que cristocentrismo da tua palavra entre no nosso coração e o egoísmo se apague. Porque quando eu começo a buscar o que é melhor para os outros, eu começo a entender, Senhor, que tudo que eu acho que me falta já foi suprido por ti. Supre a tua igreja, fortalece os teus filhos. Aqui, Senhor, nós temos pais, tem filhinhos aqui e tem jovens. Existem muitos filhinhos, mas muito poucos pais. Traz a bênção da paternidade aos nossos corações, para que possamos gerar filhos e cuidar de filhos para ti, Senhor. Porque no dia que perguntaram a ti, na verdade te avisaram que a tua família na carne estava fora. Querendo entrar naquela casa, tu falou: meu pai, minha mãe, aliás, minha mãe e meus irmãos, são todos esses que fazem a vontade do meu pai. Essa é a tua família. Nós somos a tua família. E queremos ser uma família frutífera nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que o teu reino se estabeleça sobre essa terra. E eu oro e te peço que seja assim. Para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém?